Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 8 de outubro, dia de Santa Thaís, a penitente. Por meados do século IV, viveu no Egito uma famosa cortesã, por nome Thaís, que havia sido educada na fé cristã, mas em quem o amor desordenado dos deleites tinha extinto as inspirações da graça. A beleza, o talento e as lisonjas das más companhias arrastaram-na ao abismo de infames e criminosos vícios, de que só o esforço de uma graça extraordinária podia tirá-la. Esta desgraçada pecadora estava já suspensa de um grande precipício, quando em seu favor se interpôs a misericórdia divina. Pafúcio, anacoreta da Tebaida, chorava dia e noite a perda daquela alma, pois eram públicos os escândalos da sua vida e conduta licenciosa. Por fim, tendo encomendado a Deus com o maior empenho este negócio, tramou o projeto de um piedoso estratagema para ir ter com ela, no pensamento de a resgatar da escravidão das suas desordens. Largou, pois, suas vestes de penitente e adornou-se de modo que disfarçou belamente a sua profissão. Indo à casa dela, cheio de um desejo ardentíssimo da sua conversão, bateu-lhe a porta e foi introduzido até o seu aposento. Disse-lhe que desejava falar em segredo, para o que lhe pedia que escolhesse algum lugar retirado do resto de sua família. Que é o que temeis? Respondeu Thaís. Se temeis algum homem, nenhum nos pode ver aqui. Se é Deus, não há lugar, por escondido que seja, que escape à sua penetração. Pois que, replicou o Pafúcio, conheces tu que Deus está aqui? Sim, disse ela, e também que há um céu que há de ser a herança dos bons, e eternos tormentos reservados do inferno para castigo dos maus. E será possível, disse-lhe então o fervoroso ermita, que saibais e acrediteis estas eternas verdades, e ouseis, não obstante, pecar diante daquele que conhece e há de julgar a todas as criaturas? Thaís, nessas expressões, conheceu já que a pessoa com quem falava era um servo de Deus que vinha inspirado de um zelo santo a arrancá-la do infeliz estado de perdição. E ao mesmo tempo o Espírito Santo, que falava por boca de Pafúcio, ilustrou o seu entendimento para que conhecesse a vileza do seu pecado e dulcificou o seu coração com os toques interiores da graça. Cheia, pois, de confusão à vista de seus crimes e penetrada de triste amargura, detestando a sua ingratidão para com Deus, prorrompeu em um mar de pranto e, lançando-se aos pés de Pafúcio, disse-lhe: Pai, impõe-me a penitência que tiveres por conveniente. Roga a Deus por mim, para que se compadeça desta infeliz. 3 horas desejo, quando muito, para regular os meus negócios, e estou disposta a seguir em tudo os vossos conselhos. Pafúcio indicou-lhe um sítio, aonde devia ir, e retirou-se para o seu deserto. Thaís juntou todas as suas alfaias, os magníficos adornos de sua casa e toda a riqueza mal adquirida, e fazendo um grande montão no meio da rua, pegou-lhe o fogo publicamente, convidando todos quantos lhe haviam dado aqueles presentes e sido participantes de seus desatinos para a seguirem em sua penitência e sacrifício. Haver guardado um só daqueles presentes não teria sido cortar de todo as ocasiões de tentação que de novo poderiam atear as paixões e precipitá-la no abismo da dissolução. Com esta ação pretendeu também reparar de alguma sorte o escândalo que havia dado,
e manifestar quão perfeitamente renunciava ao pecado e a todos os incentivos da paixão. Feito isto, partiu logo em busca de Pafúcio, que a levou para um mosteiro de devotas mulheres. Aqui a encerrou o santo homem, pondo-lhe à porta um selo de chumbo, significando deste modo que aquele lugar era o túmulo, onde teria de viver morta para si e para o mundo. Ordenou às suas companheiras que, enquanto fosse viva, tivessem o cuidado de lhe levar todos os dias um pouco de pão e água. E a ela recomendou-lhe que não cessasse de pedir ao céu perdão e misericórdia. Ela respondeu-lhe: Padre, ensinai-me como hei de orar. Pafúcio tornou-lhe: Tu não és digna de invocar a Deus, pronunciando o seu santo nome, porque teus lábios estão cheios de iniquidade. Nem de levantar tuas mãos ao céu, porque estão inquinadas em purezas. Voltas, pois, para o oriente, e repete estas palavras: Ó vós que me criastes, tende piedade e misericórdia de mim. Desta sorte continuou aquela mulher orando quase com lágrimas contínuas, não se atrevendo a pronunciar Pai Nosso, nem a chamar Deus Pai, porque se reputava destituída do título de filha por suas perfídias e ingratidões. Nem Senhor, porque tendo-o renunciado, se fizera escrava do demônio. Nem juiz, porque esta qualificação a enchia de terror. Nem Deus, porque este nome é santíssimo e adorável, e abrange a essência e atributos infinitamente perfeitos. Mas, por muito que com ações houvesse perdido na presença de Deus, sempre era criatura sua, e obra de suas mãos, e por esse título lhe pedia pela sua bondade e misericórdia, que a olhasse com compaixão, que a livrasse de suas misérias, que lhe restituísse a sua graça e que lhe inspirasse um amor puro e perfeito. Ao pronunciar esta curta oração, exercitava todos os atos de devoção de sua alma, excitando em seus afetos não só os sentimentos mais profundos de compunção, humildade e santo temor, mas os de esperança, louvor, adoração, ação de graças, amor e demais virtudes interiores, nas quais se dilatavam afetuosamente os impulsos de seu compungido espírito. Tendo perseverado assim com grande fervor, por espaço de 3 anos, foi Pafúcio perguntar a Santo Antônio se esta penitente teria sido suficiente para a preparar para o benefício da reconciliação e comunhão eucarística. Santo Antônio disse-lhe que consultasse com São Paulo, o simples, porque Deus se compraz sempre em descobrir a sua vontade ao humilde. Os 2 anacoretas passaram juntos a noite em oração. Na manhã seguinte, respondeu São Paulo que Deus tinha no céu um lugar destinado para a penitente, no que entendeu Pafúcio que devia ir, como fez, tirar da prisão a que merecera a indulgência. Considerando a penitente os incompreensíveis juízos de Deus, cheia de grande sentimento de compulsão e de sua absoluta indignidade para ser admitida a cantar os louvores do Senhor entre as castas esposas do Cordeiro Imaculado, suplicou humildemente que a deixassem continuar no curso de sua penitência até o último momento de sua vida. Mas não lhe quis consentir Pafúcio. Ela disse que desde que ali a tinha encerrado, nunca deixara de chorar os seus pecados, os quais estavam indelevelmente gravados em sua memória. Por essa mesma razão, lhe tornou Pafúcio: Deus te perdoou. Então, obediente, deixou a prisão para viver com as demais irmãs. Deus, satisfeito com o seu sacrifício, tirou-a deste mundo 15 dias depois, pelo ano de 348, e é honrada nos necrológios gregos no dia 8 de outubro. Senhor, Tu que puseste o homem de boa fé no caminho da pecadora Thaís, e assim salvou-a de cair na tentação e libertou-a do mal, por favor, põe em meu caminho pessoas de boa fé, para que me guiem na vida que me deste e não a utilize mal. Senhor, por favor,
Ajuda-me a ser um bom cristão, uma boa pessoa e que eu saiba identificar os perigos ocultos. Rogo-te, Senhor. Amém. Santa Thaís, rogai por nós. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs desta nossa estimada Diocese de Caxias do Maranhão, temos alegria, enquanto coordenação diocesana de pastoral, oferecer a você, que pertence às pastorais, movimentos, associações de nossa igreja, um pouco sobre as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, esse quadriênio que vai de 2019 a 2023. Estas novas diretrizes estão organizadas a partir da simbologia da casa. E esta casa é sustentada por 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Cada pilar tem o seu direcionamento, tem a sua ótica de trabalho de evangelização. E é nesta perspectiva que, enquanto comissão organizadora da nossa coordenação diocesana de pastoral, que nos colocamos para expor um pouquinho, de forma simplificada, o que significa cada pilar. Então, hoje, quero trazer para você a respeito do pilar da palavra. E dentro do documento 109, que são as novas diretrizes, nós temos lá no capítulo 3º, os números do 88 ao 149, estar de forma bem explicativa a respeito deste pilar da palavra. E são nestes números que irei me ater, para então trazer a você um pouquinho desses significado e deste aprofundamento a respeito do pilar da palavra, que é de fundamental importância para o nosso crescimento da fé. É esta iniciação cristã. Portanto, nós podemos analisar esse pilar da palavra a partir daquilo que nos diz os Atos dos Apóstolos, onde os discípulos faziam a palavra acontecer, ser anunciada nas casas. E ali todos estavam atentos, ouviam juntos esta palavra de Deus. E esta palavra, ela gera fé. Esta fé, ela é escutada, por isso ali se gera fé. Porque a fé, ela é gerada a partir da escuta desta palavra de Deus. E assim, Deus tomará esta iniciativa de fazer com que o humano, a pessoa, seja escolhida para uma determinada missão, de anunciar, de testemunhar a boa nova de Deus. Essa iniciativa sempre é de Deus, do chamado. É sempre Deus que chama. E desta forma, nós iremos perceber se é Deus que chama, nós, enquanto pessoas humanas, o nosso papel é acolher, na nossa liberdade, acolher esse chamado que Deus nos faz. E assim, portanto, o humano, que é cada um, responde a este chamado que faz Deus. Desta forma, quando somos chamados por este Deus, como consequência, temos aquilo que nós chamamos de conversão. É preciso mudarmos de vida. E esta mudança, ela começa a partir desta consciência de que somos chamados por Deus para esta missão. E assim, nós então percebemos que esta conversão era parte de um encontro pessoal da pessoa com Deus. E este encontro pessoal nos transforma, nos modifica sempre mais. Mas veja, não é suficiente o nosso encontro pessoal com Deus para se constituir uma comunidade.
É preciso sim esse encontro pessoal, mas deste encontro pessoal é preciso acontecer a partir daí um encontro comunitário. Esse encontro comunitário é onde está a comunidade. E esta comunidade, portanto, é fruto de um encontro pessoal que passa ao encontro coletivo, comunitário, com aquela comunidade que vive em comum. E a partir desse encontro comunitário, a igreja foi chamada e é chamada a construir, a criar o que nós chamamos de pequenas comunidades. E o que significa essas pequenas comunidades? É justamente esse lugar onde se acolhe quem busca Deus. É a igreja doméstica, onde cada um é convidado a acolher todas aquelas pessoas que têm sede de Deus. A igreja é esse lugar do acolhimento, este lugar também onde se oferece este alimento da palavra de Deus. Desta forma, a partir desse acolhimento, a partir desta adesão a esta palavra de Deus, aí vêm as exigências, nós chamamos sacramentais. Nasce aí a necessidade do batismo. O batismo, portanto, significa esse desejo de configurarmos em Cristo. É preciso ter esta atitude de caminhar e chegar a esse ponto de desejarmos a configurarmos com Deus, Jesus Cristo. Assim, ao sermos configurados com Ele, automaticamente a pessoa, cada cristão, cada líder de comunidade é inserido na igreja. Agora esta igreja se torna uma família. Veja os passos que estamos dando. Ou seja, a partir desta conversão, nós passamos a fazer parte de uma família que nasce na experiência batismal. Desta forma, a igreja ela é chamada uma, digamos, eclesiologia. E esta eclesiologia, ela é aqui o impulsionador para que a comunidade continue, para que a comunidade seja liderada por alguém, para que a comunidade seja administrada e conservada a partir dos ideais de Jesus. Aí nasce o desejo desta eclesialidade, né? E esta eclesialidade é justamente o que nós chamamos de iniciação cristã. E essa iniciação cristã, ela se dá como esse caminho para a conversão de cada pessoa. E assim, cada um é chamado às diversas criatividades para fazer com que a pessoa se insira nesse caminho dinâmico da igreja. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer que esta igreja, ela precisa agora se tornar uma igreja discipular. Já estamos inseridos nessa grande família, agora precisamos tomar consciência que eu preciso fazer parte desta igreja missionária, desta igreja discipular missionária. E como é que isso pode acontecer, Padre? Isso é possível através da alimentação desta nossa fé. E esta alimentação da fé parte pelas diversas práticas que a igreja nos apresenta. E aqui se destaca nesta parte deste documento o que nós chamamos de Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. Esta leitura orante da Bíblia é o motivador, é a forma com que cada pessoa se sente, portanto, nesta intimidade profunda com Deus. Por meio da leitura orante da Bíblia, nós entramos em comunhão com este Deus que se revela na palavra. E esta palavra, ela nos transforma e a partir dessa transformação, nós passamos a nos configurar com aquele que é a palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Desta forma, nós podemos então dizer que esta intimidade com Deus vai gerar, a partir desta intimidade da leitura orante divina, a Lexio Divina, somos chamados a também gerar uma
digamos assim, leitura comunitária da palavra de Deus. Não posso ficar com essa palavra só para mim, mas essa palavra tem de ser partilhada, tem de ser apresentada para outras pessoas a partir desta minha experiência pessoal com Deus. E aí se constrói uma comunhão. Ou seja, eu tive a experiência com Deus, essa minha experiência com Deus fez com que eu fizesse outras pessoas a desejar esta experiência também, e a partir desse desejo, dessa mútua experiência com este Deus, aí somos chamados a construir uma verdadeira comunhão. E aí nasce o que nós chamamos de comunidade. Veja como é belo o itinerário que a igreja nos apresenta. Desta forma, é importante também que nós tenhamos clareza deste contato intensivo e orante com a palavra de Deus. O discípulo não pode ser alguém indiferente à palavra. Nós precisamos estar num constante contato com este Deus amoroso que está sempre a nos assistir. E nesse contato vai nascer o que nós chamamos de caráter de formação discipular. Nesta necessidade de união com Deus, com a igreja, nasce esse desejo desta formação discipular. E assim, nós podemos dizer também que a palavra nos faz nos proporciona a melhor intimidade com Deus. E é por esta palavra que acontece esta profunda imitação com aquele que nós professamos, o próprio Jesus Cristo. Assim, nós então podemos dizer, o Evangelho é o critério discipular para a vida de cada cristão. O Evangelho é o nosso norte. O Evangelho é aquele que nos dirige, é aquele que nos aponta caminhos, e é por ele que nós caminhamos. Portanto, ele é a nossa meta, que nós, então, estamos em busca. Assim, nós podemos dizer que a partir desta interação perfeita com o Evangelho, nasce o que nós chamamos de iniciação à vida cristã, que é o objetivo principal deste pilar da palavra, a iniciação à vida cristã. E o que é essa iniciação à vida cristã? Nada mais é do que a adesão a Jesus Cristo, ao que nós chamamos de querigma. E ainda vai muito mais além simplesmente dos sacramentos. Não é ficar só nos sacramentos como se rezava no passado. Estou indo à igreja porque eu quero ser batizado, porque eu quero fazer minha primeira comunhão, porque eu quero me crismar. Depois que fizer tudo isso, estou livre. Não. A partir de agora, isso sempre foi, mas agora se vem com mais ênfase. Né? Ou seja, quebrar essa cultura da sacramentalização. Não é isso que a igreja quer. Ela quer que nós tomemos consciência, tomemos gosto por esse envolvimento com esta mistagogia, com esta palavra que a igreja nos oferece a partir de Jesus Cristo. Ou seja, aqui surge essa necessidade de nos fundamentarmos no que nós chamamos de querigma. Querigma nada mais é do que o primeiro anúncio, ou anúncio principal. Ou seja, aquilo que dá sentido à presença de Jesus no meio de nós. Assim, a partir desse querigma, desta profissão de fé, a partir da pessoa de Jesus Cristo, aquele que nasce, aquele que cresce, que anuncia, aquele que sofre, aquele que morre e aquele que ressuscita e é testemunhado pelos seus apóstolos. Isso nos propicia um caminho de formação e amadurecimento da fé. É o que nós chamamos catecumenato. Esse catecumenato nada mais é do que esse desejo de abraçar a fé a partir desta adesão aos conhecimentos dados, oferecidos por Jesus e que a igreja nos apresenta. E assim é necessário que nasça um novo tipo de comunidade, que nós chamamos de comunidades mistagógicas.
E o que são as comunidades mistagógicas? É aquela comunidade que oferece às pessoas que a procuram o encontro com Jesus, a partir da sua palavra. Eis aqui a beleza desta igreja que nos oferece o texto desse documento 109. E desta forma podemos concluir que a igreja fundamenta-se justamente sobre a palavra de Deus. O que nos alicerça, o que nos sustenta é esta palavra de Deus. Ou seja, o crescimento da comunidade cresce justamente, se dá justamente na escuta desta palavra. Mas não somente na escuta da palavra. Essa escuta da palavra também deve se dar na celebração, no estudo da palavra de Deus. Ou seja, a escuta, a celebração e a formação passa a ser aquilo que forma, que dá sentido à comunidade mistagógica. Então é isso que nós podemos chamar uma igreja mistagógica, uma igreja do encontro. Ou seja, a Sagrada Escritura é indispensável nesses encontros que a igreja nos convoca a realizar. A Sagrada Escritura é o nosso livro de cabeceira. E aí, digamos que o amadurecimento da fé cristã nasce justamente neste desejo de caminhar. Não é uma igreja que para no sacramento, mas é uma igreja que a partir do sacramento desenvolve esse desejo de uma permanência na presença de Deus. E aí, o que nos traz como fundamento e como ideia clara, exemplo claro para esse crescimento, é justamente a Lex Divina, a leitura orante da Bíblia, que é um encontro criativo com a palavra de Deus. Assim vai nos citar o documento. Faz uma letra viva e não uma letra morta. Se medita a partir desta letra viva e não a letra estática da Sagrada Escritura. Ou seja, é esta palavra que vai tornar, sempre mais presente na vida daquele que professa, sem tornar esta palavra subjetiva. Ou seja, a palavra não é minha, não faço dela o que eu quero, não interpreto ela como eu quero, mas esta palavra tem sentido em Jesus Cristo. Tudo nasce dessa experiência com Ele. E aí, amados irmãos e irmãs, é preciso deixar para acontecer esse processo, onde a palavra faz esta viagem. Ela entra pela mente, digamos assim, a mente simbolizada pelo mundo, e chega o coração. O coração é justamente aonde esta palavra nutre o nosso espírito, a nossa vida. Aqui está esta verdadeira transformação. Finalmente, a Sagrada Escritura vai dizer esse documento. É para cada cristão, deve ser para cada um de nós. O patrimônio comum de todas as igrejas cristãs. A Bíblia, a Sagrada Escritura, é o patrimônio comum de todas as igrejas cristãs. Ela é, portanto, motivadora desta unidade na igreja. Por isso, a Sagrada Escritura é um texto ecumênico. Não deve trazer divisão entre as pessoas, mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, deve ser motivo de unidade, ecumenismo, relação interreligiosa. É preciso fazer com que a palavra de Deus gere esse ecumenismo. Ou seja, pela palavra de Deus, por esta palavra que nos é apresentada, nos presenteada, deve acontecer a superação do escândalo da divisão. O que macula uma comunidade é justamente este preço que é a divisão comunitária. Não somente com os membros que ali pertencem, mas também com as comunidades lá fora. Por isso o convite é, vivamos a unidade. O que é motivador para esta unidade é justamente a palavra de Deus. Deixo como prática para você
a partir desta meditação, desse pilar, a que você procure praticar em sua casa, em sua comunidade, em sua igreja. Forme na sua comunidade um grupo de leitura orante da Bíblia, um grupozinho de círculo bíblico, para uma vez por semana sair na casa do vizinho e ir lá meditar um texto bíblico. A realização dos círculos bíblicos é o que enriquece esta unidade, é o que faz comunidade. Desejo que tenha passado o fundamento deste pilar e que você tenha compreendido um pouquinho dele. Muita paz para você. É com alegria que eu ofereço a você este grande presente que a igreja nos apresenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem e gratidão. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Caríssimos irmãos e irmãs, trago a você que nos acompanha uma pequena reflexão sobre o pilar do pão. Sabemos que este quadriênio que estamos vivendo, dentro das pistas que nos apresenta a nova diretriz da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, ela apresenta esta metodologia da ação pastoral a partir de 4 pilares. E um destes pilares é o pilar do pão. Hoje refletiremos um pouquinho sobre este pilar. Os outros pilares já fizemos a exposição. Você pode acompanhar nos nossos canais da Diocese, no meu canal pessoal. Você pode estar acompanhando todos os outros. Então aqui nos limitaremos em falar um pouquinho sobre esse pilar do pão, que está no documento 109, que são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil 2019 a 2023. Pois bem, o pilar do pão, ele vem destacar e chamar-nos a atenção para a importância da Eucaristia e a palavra. Eucaristia como sendo o centro. Eucaristia e palavra, diz o próprio documento, são elementos essenciais para a vida do cristão. E estes elementos, eles se destacam, se fortalecem e é adquirido justamente na prática litúrgica, ou seja, no ato litúrgico. E a liturgia é, para nós cristãos, o coração da comunidade. Portanto, toda esta realidade, estas maravilhas presentes na Eucaristia, nós adquirimos na própria liturgia. E assim a comunidade privilegia, destaca a liturgia como centro da sua ação mistagógica. Depois, as comunidades precisam valorizar para esta ação litúrgica, especialmente o domingo. O domingo como sendo esse dia por excelência em que o cristão preza pelo seu encontro pessoal com Deus, pessoal e comunitário. Então, o domingo é esse dia por excelência para o nosso encontro pessoal e comunitário com Jesus Eucarístico. Depois, é preciso olhar para esta ação litúrgica. Como já disse, sendo esta ação litúrgica para nós cristãos o coração da comunidade. Não podemos esquecer isto. A liturgia deve ser o coração da comunidade cristã. Depois, nós precisamos nos identificar com este que é o domingo, como vai destacar o texto das diretrizes. E o domingo aqui, o documento apresenta como 3 características essenciais para nós, e que nós precisamos olhar a partir desses 3 âmbitos. O primeiro âmbito
é olhar o domingo como o dia da alegria. Alegria por ser o dia do encontro do homem com Deus. O dia desta aproximação maior com Jesus Eucarístico. Alegria porque celebramos a Páscoa. Alegria porque refazemos a nossa vida em cada liturgia que participamos. Depois, o domingo como dia do repouso. É sim, aquele dia em que os trabalhos diminuem, o que somos convidados a cessar um pouquinho o trabalho, repousar um pouquinho, refazer o nosso corpo, o nosso físico, para então retornar no dia seguinte ao trabalho. Terceira e última característica do domingo é o dia da prática da solidariedade. Todos os dias somos chamados a praticá-la, mas por excelência o domingo, o dia dessa prática da solidariedade com o outro, com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Sabendo, dito isto, o domingo como o dia da alegria, o dia do repouso e o dia da solidariedade, gravemos isto em nossa mente, o texto nos chama a atenção que a liturgia não deve ser uma liturgia angelical, ou uma liturgia fora dos nossos parâmetros humanos. Uma liturgia só de louvores, uma liturgia só de cantos angelicais. Vai nos chamar a atenção, o texto, dizendo que a liturgia não pode ser simplesmente uma ação intimista ou subjetivista, uma ação do meu egoísmo, do meu narcisismo, que eu vou alimentar o meu eu, o meu ego, o meu Deus. Diz as diretrizes que nós precisamos romper com esse tipo de liturgia, uma liturgia intimista, egoísta, que pensa somente no eu. Precisamos nos libertar, deixar de ser escravo desse tipo de liturgia e abraçar uma liturgia, portanto, mais pé no chão, mais concreta, realista da realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, precisamos também, diz o texto, nos libertar de uma liturgia rubricistas, ou uma liturgia escrava das rubricas, das leis litúrgicas. Tem de ser só aquela formazinha, e se eu fujo daquela forma estou errado, ou se eu deixo de respeitar uma vírgula daquele rito, estou errado. Precisamos nos libertar, deixar de ser escravo destas rubricas da liturgia. É claro que não é desrespeitar, jogar fora o missal romano, mas é usar o missal romano sem ser escravo de uma lei fechada, como fazia o povo judeu, mas ter uma mente aberta, para também usar da nossa realidade na ação litúrgica. E assim, ser um cristão sempre mais aberto, não ser escravo desta rubrica, mas um cristão leve, um cristão aberto ao mistério de Deus. Este é a grande ênfase das novas diretrizes, ou seja, está ligado ao mistério divino sem deixar o chão que nós estamos pisando, ou seja, não viver no mundo da lua ou dos anjos, mas estarmos fixos no mundo em que nós vivemos e rezarmos a partir desta realidade que nos é tocante. Depois, diz o texto que em tempos de individualismo extremo é preciso fazer com que a nossa oração dê um salto em relação a isto. Sair desse mundo fechado do egoísmo, do meu eu, do meu e pronto, e nos abrirmos para uma realidade mais ampla, mais holística, que não esteja fechada só no meu interesse, mas seja uma liturgia voltada para o coletivo e não simplesmente para o meu egoísmo, para aquilo que eu busco para suprir as minhas necessidades simplesmente. Então é preciso que nós cheguemos a uma espiritualidade
comunitária. O grande ideal dessa diretriz e o convite que nos faz é justamente chegarmos à realização dessa liturgia comunitária. Toda liturgia deve ser comunitária. Dizer que a liturgia é comunitária não é simplesmente pronto, agora a partir de agora toda a oração que eu faço tem de ser junto com pessoas. Não. Oração comunitária é dizer que eu estou rezando unido com todas as pessoas. A igreja diz, olha, para nós padres, por exemplo, e religiosos, quando nós rezamos a liturgia das horas, quando nós rezamos a Santa Missa, mesmo que eu esteja rezando sozinho a missa, mas eu estou unido com toda a igreja. Não estou rezando sozinho, eu estou rezando com a comunidade, né? Unido com toda a comunidade. Então diz a diretriz, toda liturgia deve estar voltada para o comunitário e nunca somente para o meu, para o eu, para o meu individualismo. Assim, é preciso, diz o texto das diretrizes, é preciso que evitemos algumas coisas. Por exemplo, evitemos a separação entre culto e misericórdia. Eu estou na igreja todos os dias, na missa todos os domingos, mas eu faço como aquela história do da parábola do bom samaritano. Né? Ou seja, o sacerdote e o levita, conhecedores da lei, não se identificaram com aquele moribundo que estava caído, porque para eles aquele não tinha nada a ver com eles. Eles conheciam a lei, mas não foram capazes de empregar a lei, ou seja, de exercitar a lei com aquele que precisava. Ou seja, eles ficaram apenas com a letra da lei e esqueceram de pô-la na prática da vida. Então, as novas diretrizes vêm trazer esse convite para nós. É preciso viver, né, esta unidade, né, do sacramento com a misericórdia. Não pode estar separado o culto, a sagrada liturgia da missa, da misericórdia. Eu estou na missa, mas não exercito a caridade com ninguém. As duas coisas precisam caminhar juntas. E depois, a liturgia precisa estar unida à ética. Né? Eu preciso evitar esta separação de liturgia e ética e fazer com que essas duas coisas caminhem juntos, né? Tanto a liturgia como a ética devem caminhar juntas, o respeito com o outro. E termina dizendo, é preciso fazer com que a liturgia esteja unida à caridade. É estranho você dizer que conhece a palavra de Deus, vivenciar esta palavra de Deus e ser incapaz de fazer a caridade com alguém que se aproxima de você. Então o convite é esse, né? É vivenciar a liturgia sem esquecer da realidade que estamos pisando, que estamos vivenciando. E termina esta pequena reflexão com algumas práticas que nos convida a esta reflexão a respeito do pilar do pão. Destaca especialmente que precisamos priorizar o domingo para as celebrações da palavra, onde não tem o sacerdote, que nós possamos incentivar e valorizar a liturgia da palavra, a celebração da palavra, né, para as pessoas que não têm acesso à Sagrada Eucaristia todos os dias ou aos domingos. Valorizar e incentivar a piedade popular. É bonita as celebrações, as orações dos nossos avós, valorizar estas piedade popular na nossa zona rural e nossas cidades. E sem esquecer da valorização do canto litúrgico, né? Diz a diretriz, né? Valorizar o canto litúrgico, da mesma forma respeitar o ano litúrgico, não estar fugindo ou criando uma liturgia própria, mas respeitar aquilo que o ano litúrgico reza para todo cristão. Depois, zelar pela qualidade da nossa homilia enquanto sacerdotes, ministros da palavra, para que não seja uma coisa cansativa, nem para nós que pregamos, nem para aqueles que estão a nos ouvir, mas que seja uma coisa leve, seja uma coisa compreensível,
Na liturgia do domingo, sempre a igreja nos oferece a leitura primeira, o evangelho, a segunda leitura e o salmo. Então, priorizar estas leituras, não podemos ficar fugindo daquilo que a liturgia nos oferece. São tantas coisas, né, que nós não podemos estar fugindo. Se nós usarmos tudo aquilo que está na liturgia da palavra, nós temos coisas até demais para falar. Então, nos prezemos por aquilo que a liturgia da palavra nos oferece, para fazermos uma homilia que nos leve a rezar e faça também aqueles que nos escutam a rezar. E reconhecer, diz o texto, né, reconhecer o papel das mídias de inspiração católica, né, a importância das mídias sociais, especialmente a partir dessa pandemia, né, se mostrou a necessidade que nós temos de aderir a esses meios e assim chegar a mais pessoas com esta palavra de Deus. E nunca, né, usando os meios de comunicação sem fugir daquilo que a CNBB nos apresenta como normas. Então, nunca fugir desta realidade. Tá certo, povo de Deus? Então, aprendamos, valorizemos este pilar do pão. É o sustento desta igreja. Né? Nós precisamos desse pilar para o sustento da nossa fé. Bom, espero que você tenha entendido um pouquinho e te convido, né, a ler o documento 109, as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, e você vai entender com mais profundeza o verdadeiro significado deste pilar do pão. Paz e bem para todos nós. Olá! Com as bênçãos de São Francisco de Assis, protetor dos animais, você acompanha a partir de agora o boletim Igreja no Brasil com as principais notícias da semana. No dia 3 de outubro, o Papa Francisco assinou em Assis, na Itália, sua encíclica que tem como título Fratelli Tutti, Todos Irmãos. O documento traz as palavras de São Francisco e é dedicado à reflexão sobre a fraternidade e a amizade social. A CNBB, em parceria com o Vatican News, transmitiu pelas redes sociais a missa que o Papa assinou o documento. A celebração foi na Basílica Inferior de Assis, sem a participação dos fiéis por causa da pandemia do coronavírus. Após a assinatura da nova encíclica, o Papa retornou ao Vaticano. Neste domingo, dia 4 de outubro, o arcebispo de Glasgow, na Escócia, Dom Philip Tartaglia, presidiu uma missa de ação de graças pelos 100 anos da Stella Maris, o ministério marítimo da Igreja que atende os marinheiros, pescadores e suas famílias. A celebração foi transmitida ao vivo pela internet. Por causa das restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, o 25º Congresso Mundial, que estava previsto para ser realizado em março deste ano, foi adiado para 3 a 8 de outubro do ano que vem, em Glasgow, na Escócia. A mudança de datas foi anunciada na época pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que, na ocasião, divulgou uma carta atualizando a situação do apostolado e recordando a história e a missão da Stella Maris neste centenário. No documento, o cardeal fala da dedicação dos capelães e voluntários, apóstolos de várias nacionalidades, que a cada ano realizam ao menos 70 mil visitas de navios a mais de 1 milhão de marítimos em cerca de 300 portos. Até o próximo dia 8 de outubro, dia do Nascituro, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida. Este ano, o tema da semana é o mesmo da campanha da fraternidade: vida, dom e compromisso. A proposta é dar destaque ao valor da vida humana como dom de Deus e a necessidade de promover o cuidado deste dom desde a concepção até o seu fim natural. A Semana Nacional da Vida foi instituída em 2005 durante a 43ª Assembleia da CNBB. O Dia do Nascituro é dedicado às crianças que são gestadas nos ventres maternos. A data celebra o direito à proteção da vida, à saúde, à alimentação, ao respeito e ao nascimento sadio. O objetivo é suscitar a consciência do sentido e valor da vida humana em todos os sentidos, em todos os momentos. Este ano, o subsídio Hora da Vida, com encontros celebrativos e de reflexão sobre a temática da vida,
foi disponibilizado gratuitamente. O material tem roteiros para os encontros da Semana Nacional da Vida e propostas de celebração para o Dia do Nascituro e para o Dia de São Lucas, padroeiro dos médicos, celebrado em 18 de outubro. E para encerrar a semana, será realizada uma live às 8 da noite, com a presença do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que vai partilhar sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil, isso no dia 8 de outubro. Também serão apresentadas durante a live experiências concretas de cuidado com a vida em várias partes do Brasil. A programação está no cnbb.org.br. Terminou no dia 2 de outubro o Seminário Nacional de Formação para a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. A atividade começou no dia 28 de setembro e foi totalmente virtual, com transmissão pelo Facebook do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. O ano que vem, como acontece de 4 em 4 anos, a campanha da fraternidade será ecumênica e terá como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e com o lema, o trecho da carta de São Paulo aos Efésios: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Essa será a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, que tem como objetivo geral convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e as violências através do diálogo amoroso, testemunhando uma unidade na diversidade. A CNBB integra o CONIC na preparação desta campanha. Mais informações no nosso portal. Na última quinta-feira, dia 1º de outubro, a CNBB deu início a um novo ciclo de trabalhos da primeira etapa do processo de renovação do novo Estatuto da Conferência. Neste novo ciclo, vão ser aprofundados referenciais teóricos que vão subsidiar a análise do trabalho jurídico que será feito pelos canonistas a partir das respostas vindas das diversas regiões do país. O primeiro ciclo terminou no dia 30 de setembro e foi focado nas contribuições das presidências dos regionais da CNBB. Foram 6 encontros no total, onde foi elaborado um material que vai orientar a construção do texto base. O documento já havia sido encaminhado em julho aos bispos com tópicos para reflexão a partir das principais ideias que norteiam a construção do novo estatuto, como uma igreja cada vez mais sinodal e uma igreja cada vez mais missionária. Nesses primeiros encontros, o foco foi esclarecer e conversar sobre os eixos da sinodalidade e missão sobre os 3 aspectos prioritários: formação integral, gestão pastoral e comunicação e diálogo estratégico com a sociedade. Para ajudar a construção desse processo, até o dia 5 de novembro, serão realizadas lives temáticas para debater a construção do novo estatuto com o povo de Deus. Ao todo, para o novo estatuto entrar em vigor, serão necessários 7 etapas. A última é a aprovação do Vaticano. Ainda no dia 1º de outubro, a Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB deu início à campanha missionária 2020, que este ano traz como tema A Vida é Missão e o lema Eis-me aqui, envia-me. Durante todo esse mês de outubro, a comissão realiza diversas atividades do mês missionário, entre elas o Terço Missionário, todas as quartas-feiras, às 15h30, no canal do YouTube da CNBB, e todas as quintas-feiras, às 17 horas, lives temáticas no canal da CNBB no YouTube, que vão abordar a campanha missionária e o Programa Missionário Nacional. Segundo a comissão, a campanha convida a todos serem discípulos missionários e serem sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária, principalmente neste momento em que o mundo passa pela pandemia da Covid-19, que mudou completamente as relações humanas. Para o bispo de Chapecó, em Santa Catarina, e presidente da comissão, Dom Odelir José Magri, o missionário é convidado a ir às periferias da sociedade para testemunhar a perseverança do amor paciente e fiel de Deus pelas pessoas do nosso tempo, que se expressa com o amor gratuito no compromisso da solidariedade, especialmente para com os pobres e os excluídos. No Brasil, o mês missionário é celebrado em outubro desde 1972, com uma temática alinhada à campanha da fraternidade. Então, não deixe de acompanhar as atividades desse mês missionário nas nossas redes sociais.
o arcebispo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, gravou um vídeo para mobilizar o povo de Deus a participar da 6ª Semana Social Brasileira, que está sendo organizada pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da CNBB. O tema deste ano, Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho, foi inspirado no encontro do Papa Francisco com movimentos sociais. A realização da semana encontra-se na fase de mobilização dos regionais. O encerramento com a etapa nacional vai ser realizada em julho de 2022. O objetivo da 6ª semana, aprovada na 57ª Assembleia Geral da CNBB, é mobilizar a sociedade tendo em vista o fortalecimento da democracia. Um outro objetivo também é fortalecer a ação das pastorais sociais da Igreja na defesa da população e dos grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Na mensagem, Dom Valmor reforça, baseado no apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, que a fé sem amor não é nada para os cristãos e que o amor é o selo de autenticidade da fé cristã. Segundo Dom Valmor, participar da Semana Social Brasileira é um compromisso cristão de fé na política. O vídeo na íntegra está no cnbb.org.br. A Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, a SBCC, está com inscrições abertas para novos sócios. A convergência entre ciência e religião promete ser cada vez mais forte com a união dos pesquisadores em torno dessa causa, por meio da SBCC, que é um espaço de diálogo nas universidades e procura construir pontes entre a academia e a igreja. Além disso, a organização busca contribuir com a ação pastoral por meio de suporte científico para as decisões da igreja, sempre acompanhada por padres e bispos e com o apoio da CNBB. Se você se sente chamado no ambiente acadêmico, o momento de fortalecer essa vocação é agora. Para se inscrever, basta acessar o site católicosnaciencia.org.br, preencher a ficha de inscrição e seguir as orientações para se associar. Confira também no portal da CNBB, Papa Francisco envia carta à Arquidiocese de Belém por ocasião do Círio de Nazaré, que este ano traz como tema Ave Maria cheia de graça. A 12ª edição do Mutirão Brasileiro de Comunicação disponibiliza material de divulgação e mobilização. Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, lançou o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados 2019. Site da Arquidiocese de Piracicaba, em São Paulo, disponibiliza Evangelho de Domingo, em Libras. Bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB publicam mensagem com orientações sobre as eleições municipais deste ano. Campanha Missionária disponibiliza novena missionária em áudios para podcasts. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo aqui em nosso canal. Além, é claro, de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima! Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até amanhã.